Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a demissão do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio esse que foi contratado assim que Bruno Lage deixou o Botafogo. Era aquela decisão que de fato os jogadores se reuniram, entenderam que o Lage não dava mais certo e que precisava de uma mudança. Precisava de... Quando perde o elenco assim, não tem muito o que fazer. Nesse caso, a demissão do Lage era uma questão que tinha que ser feita. Não tem outra explicação, fugir para outra situação. A questão é quem seria o novo treinador do Botafogo. Toda vez que o Textor teve que contratar um técnico, ele foi num perfil, claro, português, que não teria problema de linguagem, vamos dizer aqui no Brasil, mas um cara que tem conhecimento de Europa, né? Foi assim com o Luiz Castro, foi assim com o Bruno Lage. Um deu certo, mas saiu, o outro não deu certo e foi demitido. O fato é, isso foi início de outubro, dia 3 de outubro, quando o Bruno Lage foi demitido. Haveria tempo para você contratar, ou haveria alguém na Europa para ser contratado nesse perfil? Nesse ponto, Textor entendeu que não tinha muito o que fazer nesse sentido. E surgiu dentro do Botafogo o nome do Lúcio Flávio. Um cara que já conhecia o elenco, um cara que já tinha sido auxiliar do Caçapa, né, junto quando naquele período que ficou de interino, 4 jogos, 4 vitórias. E o próprio Caçapa saiu dando uma moral incrível para o Lúcio Flávio. E aí, assim, criou-se a imagem que o Lúcio Flávio seria o suficiente para o Botafogo confirmar o título, né? Aquela oportunidade, a vantagem de 12 pontos era inacreditável, assim, de tão grande. Então chegou nesse momento em que o Lúcio Flávio teve essa força interna. Muita gente fala que foram os jogadores que escolheram o técnico, né? E aí eu não consigo aceitar isso normalmente sem falar nada, porque não consigo... uma justiça dessa. Não estou dizendo que os jogadores são pobres coitados, que não fizeram nada disso, mas jogadores são consultados sobre a situação. Não são eles que falam, vai, bota o Lúcio Flávio que a gente quer o Lúcio Flávio. Não foi isso. Então foi uma decisão que partiu de quem comanda, de cima para baixo, e as coisas chegaram nos jogadores, e eles perguntaram aos jogadores. Consultar os jogadores, pelo que a gente conhece nos bastidores do clube, já é um poder acima do normal. E aí sim, tem toda a razão, mas aí o justo é o justo. Se eles foram consultados e aí já é um poder acima do normal que os jogadores têm. Então esse grupo sim tem uma responsabilidade maior do que outros. Mas não dá para colocar na conta do grupo que eles escolheram o Lúcio Flávio. Não é uma verdade absoluta, tá? Eles foram sim consultados, falaram o nome do Lúcio Flávio e eles falaram assim, Lúcio Flávio é um cara legal, pode dar certo. Vamos jogar por ele. Bota o Joel Carli na comissão técnica junto, porque o Carli tem características que podem faltar ao Lúcio Flávio. Então seria um complemento interessante. Esse é o verdadeiro bastidor da contratação de Lúcio Flávio. Passando para o próximo assunto, que é ainda sobre o Lúcio Flávio, mas sem a questão de quem trouxe ele, quem tomou a decisão e quem não tomou, podemos falar também aqui a questão das falsas promessas de Lúcio Flávio, né? Quando foi anunciado, Lúcio Flávio falou com todas as letras que a missão dele no Botafogo era fazer com que o Botafogo voltasse a ser o Botafogo do primeiro turno. Que ele sabia, conhecia as características dos jogadores, sabia o que o Botafogo tinha feito para conquistar tamanha vantagem do primeiro turno e que ia tentar fazer o arroz com feijão, ia tentar reeditar esse time. E aí tudo parecia que tinha dado certo, né? Porque no primeiro jogo contra o Fluminense, o Botafogo joga na pegada primeiro turno, entrega a bola para o adversário, joga de forma reativa, faz um resultado espetacular e ganha do Fluminense no Maracanã. Ali todo mundo falou assim, pronto, voltamos. Mas já no jogo seguinte contra o América Mineiro, a situação ficou clara. O Lúcio Flávio não era adepto daquela forma de jogar. Aquela forma de jogar contra o Fluminense simplesmente aconteceu porque ele entendia que o Diniz tinha essa característica e ele não ia conseguir brigar com o Diniz dessa forma. Então ele adotou uma estratégia diferente do que ele acredita, mas suficiente para vencer o Fluminense. Já contra o América Mineiro, na rodada seguinte,
ele muda. Ele já quer ficar com a bola, ele quer propor jogo. E o Botafogo até faz bem por 20 minutos, 30 minutos, até sair o gol. O Botafogo faz 1-0 e a situação muda completamente. O América toma conta do jogo, começa a pressionar, começa a criar oportunidades, empata o jogo e continua jogando até tentar a virada. A virada não vem, né? O Botafogo vence o jogo. Mas ali o Botafogo já deu mostras de que o Lúcio Flávio flertava muito mais com o estilo de jogo próximo ao Bruno Lage do que o que foi o Botafogo do Luiz Castro no primeiro turno. E infelizmente, o que ele mostrou ali contra o América se confirmou nos últimos jogos, né? E esse é o maior problema do Botafogo. O Botafogo não conseguiu fazer a estratégia que ele prometeu. Ele prometeu uma coisa e tentou outra. O jogo seguinte já era contra o Atlético Paranaense, aquele jogo do apagão no Newton Santos. E novamente, mais uma vez, o Lúcio Flávio não se coloca jogando sem bola no contra-ataque, ou pelo menos sabendo utilizar os contra-ataques. Não, o Botafogo segue com a bola, tenta criar jogadas, que faz o gol, e tem uma boa atuação nesse momento, tem que ser honesto aqui, mas logo depois que sai na frente, toma um gol novamente, porque acontece isso o tempo todo com o Lúcio Flávio. A defesa passou a ser muito vazada. Se antes, quando o Botafogo antes fazia o gol, era praticamente uma vitória certa, porque não ia tomar gol. Dessa vez com o Lúcio Flávio as coisas ficou completamente diferente. O time ficou extremamente exposto e muito próximo de tomar gol a qualquer momento. E aí foi o que aconteceu. Contra o Atlético Paranaense ainda acho que foi a virada de chave, que teve aquela questão do apagão, o jogo no dia seguinte, que o Botafogo não conseguiu criar nada e tal, não sei o que. Jogo seguinte, Cuiabá. Cuiabá, aí a gente tem que entender que o Botafogo dessa forma teria que se expor. O Cuiabá não ia sair como não saiu. O único gol saiu uma bola espirrada que só o Pita corre, toma uma bolada e ainda faz o gol. O restante do jogo foi inteiramente. O Botafogo jogou para vencer aquele jogo ali. E era um jogo que de fato tinha que fazer o que fez. Mas aí depois vem aqueles jogos fundamentais. Jogos de confronto diretos em que o Botafogo poderia ser muito inteligente, assim como foi contra o Fluminense, e jogar. O Palmeiras precisava da vitória. O Palmeiras iria se expor. Só que aí vem o inexplicável. O Botafogo faz 3-0 e aí é só ser inteligente no segundo tempo. Só matar no contra-ataque o jogo. O Botafogo não faz, perde um jogador de forma bizarra, aí a arbitragem tem culpa nisso, e aí toma 1, 2, 3, perde o pênalti, toma mais, perdeu o jogo. Ali o psicológico foi para aquele lugar. Botafogo faz os mesmos erros contra Vasco e Grêmio e fica insustentável a situação do Lúcio Flávio, assim como também acontece contra o Bragantino. No Bragantino, o Botafogo ainda fez um jogo mais inteligente, embora no segundo tempo tenha sido covarde demais, né? O que deixou o Textor completamente maluco. Nesse momento o Textor pegou o telefone para falar com todo mundo dentro do Botafogo, queria ser escutado depois do pós-jogo, mas não foi suficiente. Pegou o primeiro avião, veio para o Brasil para poder ter reuniões, e o que culminou hoje na demissão do Lúcio Flávio. Thiago Nunes, que estava negociando para 2024, já é considerado, conseguiu antecipar a vinda dele, e com ele que algumas missões que ele vai ter nessa data FIFA: ajustar a defesa, recuperar a confiança dos jogadores que estão jogando nada, vão ter que voltar a jogar. Então, e principalmente o Botafogo ser forte psicologicamente na defesa, e também voltar a ser o dono do Newton Santos, né? Caiu no tapetinho, já era. Isso tem que voltar o quanto antes. O Botafogo não vence uma partida lá desde o jogo contra o Bahia, depois daquele clássico com o Flamengo, que aconteceu de tudo, o Botafogo perde o jogo. Desde ali o Botafogo não venceu, voltou a vencer no campeonato. Então precisa voltar. E o Thiago Nunes é um nome que chega livre de toda essa situação, chega para resolver os problemas nesse período curto, e quem sabe o Botafogo entra nessa reta final aí de 5 jogos, que faltam um a menos, né, contra o Fortaleza já agora no dia 23, e depois os 4 jogos das rodadas finais, junto com todos os outros, buscar esse título. O Botafogo ainda, repito, é o único time que depende de si.
É o único time que com 34 jogos completos poderá ter 63 pontos. Um a mais do que o Palmeiras, portanto. E vambora! É hora da gente encarar essas finais de frente. E encarar essas finais de frente já com o Lúcio Flávio fora do time me deixa muito mais confiante. Acho que a torcida do Botafogo, de maneira geral, tá com esse mesmo sentimento. Claro que muita gente ainda tá chateada com alguns jogadores, entende que eles não foram bem, que eles pipocaram e tudo mais, não sei o quê, mas o campeonato ainda não acabou. Eles podem ter patinado em algum momento e recuperado. A pipocada só vai acontecer se chegar no final do campeonato e o brasileiro no Botafogo não for campeão. Ainda tem chance. O jogo está rolando. Nunca estivemos tão perto nos últimos anos de ser campeão brasileiro. Ainda, mesmo com os erros que aconteceram. Mesmo com algumas fortes decepções que rolaram. Vamos em frente. Lúcio Flávio? Acabou. Não tem mais. Vamos com o Thiago Nunes. Vamos com esses jogadores. E foco. E foco lá na frente porque... Ainda dá. Queria falar com vocês também sobre a Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você ainda não tem cadastro, utilize o cupom aqui do Fogonete que você já ganha de graça uma aposta de R$20. Além disso, você pode fazer também a promoção do primeiro depósito. Qualquer valor entre 50 e 500 reais, a Betano dobra esse valor. Você bota 50, ela bota mais 50. Você bota 100, ela bota mais 100. Botou 500, ela bota mais 500. Tá? Isso vira um bônus na sua conta e você tem que fazer uma aposta com as odds mais altas para transformar esse bônus em saldo. Virou saldo, o dinheiro é teu, faz o que você quiser. Pode pagar um jantar para cremosa, pode pagar uma viagem ou até mesmo seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que é bom demais. Não vai gastar o dinheiro que você não tem. Jogue com sabedoria, com responsabilidade. Mas é gostosinho demais. Eu me amarro em fazer as nossas apostinhas aqui. É nóis? Tamo junto? Valeu, Betano! É isso, rapaziada! Tamo junto, obrigado pela moral. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem shorts, tem vídeos, tem lives todo dia, 2 da tarde. Tem live surpresa se tiver algum assunto muito interessante. Vambora, pra cima deles. Vambora, um beijo, obrigado, tamo junto, valeu pela audiência. Fui.